Fala pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo. O nosso entrevistado hoje ele tem 12 anos em vivência em distribuição. Tem uma frase que o resume: a disciplina supera o talento. Ele é gerente geral da Unifrios Distribuidora. Estamos aqui com Fabiano Silva Batista. Fabiano, seja muito bem-vindo à Escola do Varejo. Bem, Obrigado, obrigado. É um prazer e fiquei muito surpreso com o convite. Eu nunca tinha participado de um quadro desse, assim, estava até conversando com o Luiz um pouquinho antes e dizer aí que vocês, como pioneiro aí, desejo muito sucesso e pode contar sempre comigo. Muito obrigado. muito obrigado. E primeiro, veio direto de Maceió para cá? Sim, vim direto, só coloquei as coisas aqui no hotel e já vim direto para cá. Saí por conta da demanda, saí lá acho que umas 4h30 da tarde, 5 horas, cheguei aqui 7 e pouquinho, só falta o tempo de colocar as coisas no hotel. Rapaz, primeiro, obrigado, viu, assim, pela consideração, além de ter aceito o convite, a consideração de ter vindo exclusivamente hoje para o podcast Escola do Varejo. Eu que agradeço. Falando um pouco, Fabiano, da sua trajetória no mundo das vendas e do varejo, como você se tornou hoje gerente da distribuidora Unifrios e como foi esse caminho? Luiz, eu costumo dizer o seguinte, todos os estabelecimentos que eu já passei, assim que eu coloquei o pé lá, eu sabia onde eu queria chegar. E assim, lá foi o canto mais difícil que tive para chegar onde eu cheguei, mas eu sabia desde o primeiro momento onde é que eu ia chegar. Assim, com muita disciplina, como o Ricardo acabou de dizer aí, é o que eu levo para a minha vida como um todo. Eu acho que a disciplina supera realmente o talento. E aí eu lhe digo o seguinte, a trajetória foi muito árdua. Ela, de sem apadrinhamento de ninguém, só por mérito realmente de trabalho. E assim, hoje eu sou muito realizado profissionalmente, amo o que eu faço. E assim, comecei de muito baixo lá, descarreguei muito a carreta, fiz entrega com caminhão, abri rota, fui vendedor, fui supervisor, terei férias de crédito e cobrança. Foi uma trajetória assim brilhante porque eu hoje vejo todos os 4 cantos da linha de futebol lá, que eu sei jogar em qualquer posição dela. Isso facilitou muito. Agora sim, foram 12 anos de muito aprendizado, aprendi muita coisa lá dentro que sei hoje. E sou muito grato à oportunidade que meus diretores confiaram em mim. Aproveitando, quem são seus diretores? Hoje é Francisco Sales e Ícaro. Francisco Sales, Ícaro, um forte abraço da Escola do Varejo. Outro abraço. São 13 anos de existência da Unifrios Distribuidora. Isso. Você já, quantos anos você trabalha Eu na estou há Unifrios? 12 anos eu entrei lá quando a empresa tinha 6 meses. Então, praticamente, você viu ela nascer. Ah, sim, quando eu cheguei lá a gente tinha um faturamento pequeno na época, assim, para a operação que a gente tinha era um faturamento satisfatório, mas pequeno ainda relacionado às outras gigantes que a gente sabe. Mas assim, a gente sabia também onde é que a gente queria chegar. Então hoje a gente está tendo os 102 municípios, temos uma frota própria, temos 34 vendedores, 3 supervisores. A gente está saindo agora de um espaço de 2 mil metros quadrados, onde a gente está, para ir para um espaço de 12 mil metros quadrados, Parabéns. lá com doca, com Excelente. tudo. Acredito que ano que vem, meados do ano que vem, a gente esteja já nessa unidade própria. E aí onde hoje a Unifrios ela está crescendo verticalmente. Hoje, para você ter ideia, para a gente poder abastecer os produtos lá, a gente está colocando no pátio, crescendo verticalmente, porque não tem mais espaço. Hoje ela chegou num patamar que ela não consegue mais absorver o que está sendo feito pelo mercado. Então, assim, visando isso, nossos diretores com muita sabedoria já pensaram nessa sede própria para poder fazer isso. O nome Unifrios, como a origem do nome? O nome Unifrios, ele se deu pelo Francisco, ele não caiu de berço lá na distribuidora, ele foi vendedor, foi supervisor, foi gerente de algumas distribuidoras, passou em algumas distribuidoras também, e ele trabalhou na Unibom. Na Unibom, quando ele saiu, ele colocou essa ideia de ser Unifrios. E aí deu muito certo, que até hoje dá muito certo, muito conhecido no estado. E aí, pensando no trabalho dele que ele fez lá na Unibom, ele trouxe, absorveu e colocou como Unifrios. Pelo menos é o seguinte: Francisco Sales sabe a dor do vendedor. Sabe? Aí até se ele tivesse aqui ia perguntar: Francisco, você já mandou bola, mas eu acho que só um pouquinho. é só um pouquinho, né? Às vezes não é bola, né? O cliente não estava vendo a oportunidade. Verdade, não viu, né, nesse momento, né?
Fabiano, 12 anos de experiência nas vendas. Hoje, quais são as ameaças e oportunidades na distribuição, do seu Hoje, ponto de vista? as oportunidades, Luiz, é o tempo todo, ela aparece. Eu acredito, eu creio muito nisso. Agora há pouco tive na APA lá, vi muitas oportunidades que não tem aqui dentro do estado. Estamos tentando trazer para cá também. As dificuldades, ela vem com a constância. O mercado cada dia mais nervoso. Agora mesmo com essa gripe aviária aí, bagunçou muito com o mercado. Eu saí da feira na quinta-feira, firme, com os preços de aves tudo firme, fechamos negócio lá dentro. E segunda-feira a gente amanheceu com a notícia aí de uma gripe aviária com uma bagunça do jeito que está aí, que bagunça com muitos países. E aqui a gente tem 35% de exportação vem daqui do nosso país. Agora, sim, isso é um ponto de vista meu. Os Estados Unidos aí brigando com o mundo, com essa demanda toda que a gente passa para fora do país, eu acredito que não vai segurar muito tempo, não. Agora sim, já há um reflexo muito grande. Para você ter ideia, 73% do nosso faturamento hoje ele é representado nos meus cortes principais de aves. Então, assim, representa muito na nossa operação. E aí, a gente já viu baixar aí R$ 1,30 por quilo até hoje. Se tende aí, se o mercado não reagir rápido, que vai baixar mais um pouquinho ainda mais. Então, assim, essa é uma das dificuldades. Segunda um ponto positivo e um ponto negativo, eu posso dizer, com a modernidade, com a informatização. Exemplo, o WhatsApp ele ajuda muito. Hoje, praticamente, você não consegue viver sem. Mas ele também atrapalha muito. Hoje, posso lhe dizer com toda franqueza e toda certeza que hoje uma boa parte do time, de uma forma geral, ele trabalha muito pelo WhatsApp. E isso perde o contato. Eu gosto de fazer minhas coisas, eu, Fabiano Batista, gosto de fazer minhas coisas fechando, olhando, pegando na mão, conversando, fazendo do modelo antigo. E eu acho que essa parte, essa essência do que eu tenho hoje dentro de mim, ela vem se perdendo cada ano que se passa. Mas acredito que isso nunca vai acabar. Que é isso que faz negócio, é isso que fecha negócio, é isso que encanta. É isso que brilha, é isso que dá oportunidade para poder fazer negócio, que é muito ruim você ser visto, por exemplo, eu estava com os donos das indústrias, e aí o cara conhecia o CNPJ e os pagamentos e o nome, mas ele não me conhecia. Então, assim, é muito bom, a diferença é muito grande, você vê, o cara já trata pelo nome, o cara já conversa com você, já lhe vê de uma forma totalmente diferente e sabe o comprometimento que você tem. Conhecia pelo número, né? Pelo número, verdade. Vendedor conhecido pelo nome ou pelo número, o faturamento. O cara que não for conhecido só pelo número, ele não tem relacionamento. Verdade, O verdade. nome, quando o cara diz, ô Unifrios, e não citar no primeiro nome da Isso é pessoa. muito ruim, isso é muito ruim. Verdade. E aproveitando a pergunta do Luiz, e a gente estava conversando aqui a respeito dos bastidores, da dificuldade que hoje o mercado enfrenta. E hoje, na sua gestão, qual é o mais difícil hoje? Manter os preços ou pessoas capacitadas? Pessoas capacitadas, certeza. Porque o preço você cria estratégia, você monta a estratégia de acordo com o que você precisa rentabilizar o negócio, mas hoje a maior dificuldade, com certeza absoluta, é mão de obra. Ele digo com toda certeza, agora há pouco a gente estava até conversando agora há pouco, eu estava lá em Londrina, Ibiporã, uma indústria que nós somos exclusivos da Pratic Leve, e aí eu chegando lá conversando com os donos, o filho do dono, ele disse, rapaz, eu tenho um problema sério. Eu disse, não precisa nem dizer, que eu já sei o que é mão de obra. E lá também era mão de obra. É muito difícil. Eu morei em Londrina. Morou em Londrina? Morei. Bacana. Muito bom lá. Bacana, cidade boa. Então, eu vejo hoje como a falta de mão de obra qualificada dentro do nosso negócio. Hoje ela tá escassa. E qual seria uma possível solução na sua visão? Acredito eu, é um investimento por parte também, não só da própria pessoa, mas também como os empresários podendo fazer um pouco mais de capacitação. Porque assim, eu sabia onde eu queria chegar, eu busquei isso, fui buscar conhecimento, fui buscar maturidade, mas nem todo mundo funciona dessa forma.
Então, assim, se você tem um plano de carreira dentro de um estabelecimento, dentro de um supermercado, dentro de uma distribuidora, e você faz isso como plano de carreira, você visualiza isso já com as possíveis grandes pessoas que tem lá dentro, e você vai dando a oportunidade, vai qualificando essas pessoas, automaticamente, eu não sei se é hoje, se é medo de fazer isso e você capacitar ainda mais o seu funcionário para que ele saia do seu estabelecimento, não sei se é isso, não tenho essa resposta para dar, mas acredito que isso é um case de sucesso dentro de qualquer estabelecimento. Hoje, gerir pessoas é a alma do negócio, né? E um empresário que tem medo de capacitar pessoas e sair do seu negócio, então tá errando em algo, né? Porque assim, se o profissional quer sair da sua empresa, então na sua empresa tem algum problema, Verdade, verdade? verdade. Agora, Fabiano, existe uma cultura na maioria das distribuidoras de frios que o pessoal só quer vender commodities. É verdade. Na sua visão, É verdade. o caminho para o crescimento hoje é focar nos exclusivos, que é você distribuir uma marca, ou os commodities é o que predomina? Na sua visão, qual é o seu ponto de vista? Ou ter os dois, ou qual tem que ser mais forte? O exclusivo, que é distribuir uma marca, ou você focar em commodities? Eu vejo da seguinte forma, Luiz. Eu acho que é importante ter os dois. Eu acho que é muito importante. Mas o que brilha hoje nos meus olhos lá dentro da Unifrio são as minhas marcas exclusivas. Então, isso é o que deixa a rentabilidade, é o que dá nome ao estabelecimento. Mas, assim, o commodity, ele tem um poder e uma... É um mal necessário. Eu posso dizer que é um mal necessário. Mas não tenha dúvida que não só na Unifrios, como qualquer outra distribuidora, que a grande sacada do negócio são os produtos exclusivos, onde deixa maior rentabilidade e é onde realmente deixa lucro. Porque nas nossas reuniões que fazemos lá, mensais e semanais com os nossos supervisores, a gente toca direto nesse assunto. O nosso vendedor ele precisa trabalhar melhor o mix. Ele precisa melhor trabalhar as marcas exclusivas. A gente está até agora fazendo uma nova formatação salarial, pensando nisso, para tentar fazer com que eles automaticamente, porque vendedor, eles são movidos pelo dinheiro. Você pode ter certeza disso. Então, assim, se você tem um produto hoje que representa aí R$ 500 de um SKU e o outro representa R$ 2,89, automaticamente, se você não tiver nenhum incentivo que vá pagar melhor esse 2,89, ele não vai nem oferecer. E aí você diz assim, pô, o que é que eu posso fazer para diferenciar? E aí tem muita coisa que a gente pode fazer. Exemplo, campanha, a gente pode fazer um incentivo, a gente pode entrar dentro do supermercado. Agora há pouco fizemos um trabalho excelente aqui em Arapiraca, dentro do 15. Fizemos um trabalho bacana aí com a ajuda do Carlinho. Bem bacana mesmo aí, o Aloysio cedeu espaço pra gente lá, um negócio bem bacana mesmo, a gente conseguiu sair de um número aí, cresceu 600% dentro do estabelecimento dele, dentro das 3 lojas. Lógico que foi um programa intensivo de venda, você tem até conhecimento do que é e até está tentando levar, já tentou levar para lá. Eu acho que é um case de sucesso. A gente está entrando agora já em janeiro, em junho, novamente com outro produto e pensando aí, pô, junho, vende o quê? Vende Toscana. Assim, a gente está entrando hoje com a marca da Suíco. De janeiro a gente entra agora em junho, perdão, a gente entra com Suíco lá dentro, também já no PIV também, novamente. Acho que os dois tem que correr, só que assim, tem que ser muito dosado, porque senão você perde a mão. E sem rentabilidade, sem lucro, não tem nada. Hoje, Arapiraca e Maceió, falando das duas maiores cidades do nosso estado, qual a diferença tem em questão de venda? O pessoal lá é mais briguento por preço, a competitividade é maior, por se tratar da capital, eles são mais hospitaleiros ao receber o cliente, essas situações de negociações. Eu já vejo que a parte do interior, como abri muitas rotas no interior, e uma delas foi aqui também em Arapiraca, o pessoal do Agreste, do Sertão, mas é muito acolhedor, é muito diferente da capital. Eu moro na capital, mas é muito diferente. O cara leva você para dentro da casa, você como uma galinha com rei lá dentro. Coisa que você não vai ver isso na capital. É raro. É raro para o cara lhe oferecer alguma coisa lá. Então, assim, eu vejo hoje essa minha trajetória dentro da parte do varejo e abrindo realmente as regiões, o pessoal do interior ele é muito mais unido. É notório isso. Por exemplo, a gente chegou aqui, tem um dia na semana
que os caras se juntam ali para poder tomar café. Eu estava até comentando com o pessoal que estava junto, eu digo, isso você não vê lá. Você não consegue ver essa união de vendedores, essa união de compradores, como a gente almoça aquele dia todo mundo junto. Isso é difícil, isso é raro. É cada um no seu canto, a sua individualidade ela é muito grande, entendeu? É diferente muito do interior. Lógico, cada um com as suas particularidades, com os seus pontos positivos, seus pontos negativos, faz parte disso aí também. É interessante, né? Essa parte do relacionamento, de trabalhar. São áreas diferentes, né? A capital, é porque assim, a capital, se eu não me engano, em 1986, a Maceió, Foi longe, eu acho que eu não era foi, nem nascido. foi, Tô brincando. 86, 87, eles tinham, e olha que tem muito tempo, realmente, eles tinham foi feita uma pesquisa que mais de 100 mil pessoas acordavam sem ter o que comer de manhã. Então, assim, a capital em si, eu já morei em 6 estados, e tem algumas capitais, é muito aguerrido. Então, ali é a selva de É pedra, né? verdade. É Já o verdade. interior, a gente tem a seguinte visão. As pessoas, não passam fome, ou elas pedem, ou alguém ajuda. Então, tem esse espírito, eu acredito que você falou muito bem, esse espírito acolhedor, É verdade. né? A Verdade. capital é assim, é mais tipo, devido até à própria circunstância, né? Cada um por si e Deus por É todos. isso desse jeito. Como você estava falando, Ricardo, aí, e eu sou natural de Diadema, São Paulo. Agora há pouco estive lá e, assim, eu me identifico muito com aquela cidade que, assim, hoje, aqui dentro do estado de Alagoas, eu, eu faço o que eu amo, eu trabalho muito, mas isso não é ruim. Eu vejo isso como uma forma de realização profissional. Então, assim, eu regaço a manga, eu vou para dentro do operacional, eu monto a estratégia, eu faço, e assim, não tenho hora para chegar, não tenho hora para sair, e assim, até dar certo, eu não paro. Então, quando eu pisei recentemente agora em São Paulo, eu vi que a cidade como um todo, ela é desse jeito. Hoje eu não vejo o pessoal com divertimento lá, muito pelo contrário, trabalha muito. Então, assim, eu me identifico muito com aquela cidade por conta disso. Eu acho que eu me vejo lá naquele movimento com todo mundo fazendo o que eu faço. Isso é bacana, bacana também. Estamos aqui com Fabiano Batista, gerente geral da Unifrios Distribuidora. Fabiano, nessa sua longa jornada de vida profissional e vida pessoal, qual foi a coisa mais marcante hoje na sua vida? Isso é marcante que assim, eu não sabia que eu tinha a veia comercial na veia, a veia de vendedor na veia. Até que minha mãe eu tinha 11 anos de idade, e aí eu fui pedir um dinheiro a ela na época. Eu disse, mãe, me dá, não lembro se foi R$ 1, não lembro, foi um dinheiro. Ela disse, para que você quer? Eu só vou lhe dizer quando você disser a mim para que é que você quer. Eu digo, eu não vou dizer. Aí ela não me deu, eu também fechei a cara e no dia seguinte passou um camarada vendendo guarda-chuva na feira. Ele passou com um carro vendendo guarda-chuva na feira e perguntou: menino, sua mãe quer guarda-chuva? Eu disse: ela não quer, não, mas eu quero. Aí ele desceu, disse: agora eu preciso conversar com a sua mãe. Eu disse: um negócio, eu com 11 anos de idade, nessa época eu morava em Atalaia, passei 10 anos lá, fiz uma parte da minha vida muito, muito bacana no interior. Tem a vivência da capital, mas também tem a vivência do interior, que é muito bom. E aí eu disse para ele: deixa uma quantidade comigo e na segunda-feira eu presto conta. Ele disse: eu só faço negócio se você falar com sua mãe. Eu digo: pô, o negócio da gente tá desfeito. Você pode ir embora. Aí ele olhou no meu olho e disse: rapaz, tô fazendo negócio com um menino, mas é um homem. E aí eu arrumei uma caixa de tomate e saí. Isso ficou marcado na minha história e na minha trajetória e levo isso com muito orgulho. É, quando eu cheguei lá para abrir o guarda-chuva, passava os meus coleguinhas da escola. E esse coleguinha da escola, ele me deixava muito acanhado, porque ele mostrava para a mãe dele que eu estava vendendo guarda-chuva. E naquele momento, lá, até começar a finalizar o dia, e o meu primeiro apurado foi R$ 15, R$ 15 líquido no meu bolso. Aquilo, quando foi no outro dia que eu fui para a escola, eu digo, caramba, eu posso jogar sinuca, eu posso comprar isso. E isso ficou dentro do meu DNA, me arrepia hoje falando disso. Em seguida, já abri uma locadora de videogame, uma sociedade, já vi que era um negócio que eu queria fazer, já vi que era isso que estava no meu DNA, e isso ficou marcado na minha história. Esse foi um dos. Tem mais alguns. Exemplo, trabalhei em restaurante também, trabalhei durante 11 anos no restaurante, comecei entregando papel no sinal.
Eu acho que hoje talvez seria um desafio que talvez se tivesse outra coisa, qualquer outra coisa para fazer na vida, não desmerecendo, que é um trabalho digno como qualquer outro, eu não faria novamente. Que é muito humilhante, é humilhante. O cara fecha o vidro, ele esculhamba, ele não coisa, ele trata mal, é muito ruim. Então, assim, hoje, se fosse o último emprego da minha vida para fazer, eu faria. Mas se tivesse outro, qualquer outro, eu faria sem ser esse. Então, assim, é uma coisa que me marcou também na minha trajetória. Comecei cedo, comecei com 11 anos de idade, fichado com 17, tive bons empregos, bons empregos. Trabalhei na Caixa Econômica como contrato. Aquele era um emprego, não era um trabalho, que a diferença é grande, né? De emprego e trabalho. E aí ali eu ganhei dinheiro e trabalhava pouco. Eu passava 14 dias trabalhando, o restante do tempo era realmente ocioso, e o dinheiro caía, porque assim, a gente finalizava, era cobrança na rua, a gente era um recuperador externo, e a gente ia na casa do mutuário para poder cobrar, fazer, buscar, e aí negociar, mas depois que terminava as visitas, você estava liberado. E na época eu ganhava acho que uns 5 salários mínimos na época. Eu era solteiro, tinha 17 anos, então foi o melhor emprego da minha vida com relação a financeiro, não realização, mas de financeiro. Foi muito bom naquela época porque não tinha as despesas e os custos que eu tenho hoje. Você falou um pouco, tá? História tocante, né? Você falou um pouco de trajetória, né? De empreender, de trabalhar, de vender algumas coisas no sinal. No seu ponto de vista, qual foi a principal lição que você retirou disso? A honestidade. A honestidade é bacana, porque assim, eu podia ter, na época, eu podia ter pulado para outras coisas erradas. Depois que saí de Atalaya, fui morar no Cleto, Marques, em Maceió. Era uma área na época que ela era muito marginalizada. Hoje não, hoje, graças a Deus, mudou muito lá, mas na época que eu fui lá, era uma periferia mesmo, muito marginalizada. Hoje, graças a Deus, não mais. Então, assim, eu podia ter seguido um caminho diferente, mas meus pais me ensinaram desde pequeno a ser honestidade, ter honestidade. E assim, lhe digo, hoje quando faço uma entrevista com um colaborador nosso lá para entrar na Unifrios, os caras hoje acham que honestidade é virtude, mas para mim não é. Para mim é obrigação. É muito difícil hoje, muito difícil mesmo. Ô, Questão de ética, né? é, cara, assim, primeiro, é uma história sua, realmente tocante. Você pode-se Obrigado. dizer que começou cedo, começou fazendo trabalhos que a maioria das crianças não queriam fazer, e a gente percebe que você está aí, hoje como gerente geral da Unifrio Distribuidora, mas o seu legado, o tempo não vai apagar. Aí eu queria fazer uma coisa contigo, fui tocado agora para fazer. Se você pudesse hoje, tivesse a população de Alagoas vendo você nesse momento, e você tivesse que dar um conselho para uma pessoa, e essa pessoa não sabe para onde ir e o que fazer, e você imaginasse que essa pessoa, a população está aqui nessa Câmara, que conselho você daria? Olhando para cá. Eu estou hoje, não sei o que vai se fazer da minha vida, não tenho perspectiva, eu estou naquele momento que a gente chama assim, onde é o fundo do poço? Não é quando o balde bate na água, né? Tem aquela ainda parte abaixo da água. Eu acredito, Ricardo, que eu acho que todo mundo já teve fases gigantesca de bondade na vida e também do fundo do poço também. Eu acho que todo mundo já teve os seus altos e baixos na vida. E falando de uma forma geral, eu diria para não desistir. Porque assim, eu sou um ponto fora da curva. Se a minha mãe de hoje estivesse viva, ela estaria muito orgulhosa de onde eu cheguei. Eu no fundo do coração sabia onde eu ia chegar. Assim, eu ainda não cheguei onde eu quero. Ainda tenho uma trajetória ainda para poder percorrer e eu vou conseguir. Eu não sei quanto tempo ainda vai durar, não sei se eu ainda vou ter tempo de vida para poder chegar. Mas, a gente só sabe o que a gente está fazendo hoje, não sabe amanhã. Então, assim, se Deus permitir e der tempo, eu tenho certeza que eu vou chegar onde eu quero chegar. Então, assim, determinação, disciplina, não perder a esperança, isso são pontos que faz com que você consiga conquistar. E assim, você precisa ter a sua motivação pessoal.
Você não precisa de ninguém para lhe motivar para você poder fazer algo. Eu acho que isso aí por exemplo, você ter um sonho, isso também ajuda muito, não deixar isso apagar. Que hoje o que eu vejo muito com jovens é que não ter perspectiva de sonho, não ter realização, que as coisas hoje vêm talvez aí muito fácil. Talvez na minha época era muito mais difícil do que a gente está vendo hoje. Então, assim, o que eu diria era para todo mundo que está ouvindo aqui, que não desistisse, que tem como fazer, e tem como fazer de verdade. Estamos com o Fabiano Batista, gerente-geral da Unifrios Distribuidora. Fabiano, você falou um pouco de não desistir. Se você pudesse reviver um dia na sua vida hoje, qual seria e por quê? Agora fosse fundo, viu, chefe? Eu acho que tem um caso específico e talvez aí como forma de arrependimento também. Na época que eu trabalhei também na época no Walmart, passei 2 anos no Walmart, eu não tenho muitas fichas não, eu tenho poucas fichas de muito tempo. Exemplo, estou há 12 anos na Unifrios, passei 11 anos no restaurante, passei 2 anos no Walmart, fui vendedor de sapato na Abis, e antes disso tive foi o melhor emprego que eu estava dizendo para vocês na Caixa Econômica. Só que isso eu tive uma trajetória com vendendo guarda-chuva e depois tive uma locadora de videogame. Na época em Atalaia foi a primeira, ganhei muito dinheiro na época. E tem uma coisa que eu, falando nisso, um ponto específico que talvez eu mudasse. Aí eu tinha um gestor na época, eu era embalador do Bom Preço, e o gestor, quando eu me envolvia junto com os líderes, eu sempre fui determinado em tudo que eu coloquei como meta, eu só parava quando chegava. E aí o pessoal gostava que eu estivesse perto deles para poder trabalhar. Eu puxava fila na época, sempre tive esse jeito muito dinâmico e espontâneo. Isso me ajuda muito hoje a fazer negócio. E aí o que é que acontece? Esse camarada, ele me desdenhava muito, ele chegou ao ponto de me humilhar na frente lá dos próprios colegas de trabalho, que não era para mim estar junto com esse pessoal. E eu costumo dizer que você não pode pisar em ninguém na trajetória. Ninguém, mas ninguém. Você não pode fazer isso. Porque eu fui prova viva disso. E aí eu de embalador, eu fui para repositor, de repositor eu fiquei como atendente. Em 2 anos depois fiquei chateado por uma promoção que não saiu e saí. Fui entregar papel no sinal e cheguei na gerência geral lá do estabelecimento. E a gente abriu uma franquia, uma filial nossa, uma franquia nossa. E aí eu precisava de um gerente. E nos currículos eu achei o currículo do cara que me humilhava. E talvez eu não faria isso hoje novamente com a expertise e a maturidade que eu tenho. Eu chamei ele para conversar. Se ele estiver vendo aí, ele vai saber o que eu estou falando. Eu tenho certeza que ele nunca mais vai fazer isso que ele fez comigo. E aí eu chamei ele teve lá em cima, eu disse, estou precisando de um gerente aqui para o novo estabelecimento e tal, que a gente está abrindo e tal. Aí você não lembra de mim, não? Eu disse, você trabalhou aqui? Eu trabalhei com vocês aí, eu fui embalador do Bom Preço e tal. Lembra não de mim? Aí eu fui e expliquei isso aí. Enquanto eu tiver no estabelecimento comigo, você não trabalha. E rasguei o currículo dele na época na frente do cara, com forma de vingança. É uma parte ruim do ser humano e uma parte ruim minha de fazer um negócio desse. E isso é uma parte que me tocou ruim, que hoje eu não faria novamente. Eu talvez não tivesse nem chamado ele para conversar. Mas como forma de ego, eu acho, de poder fazer o que foi feito comigo na época. Isso também ficou marcado na minha trajetória que eu não faria novamente. O importante é que você teve um ponto de vista que agiu errado, né? E se arrependeu e corrigiu e reconhece, né? Que poucos Verdade. fazem isso, né? Qual era a sua idade nessa época? Eu tinha acho que 24 anos. É novo, Não era né? novo? Foi o roupante da juventude, né? Foi, verdade. Pessoa É Entusiasmo. verdade, é verdade. Mas o Hoje eu tô com um importante, pouquinho mais do que 24, um pouquinho só. o bom é que olha, o errar não é feio. Assumir e corrigir é que existe a beleza da coisa, É né? humildade, né, É. Ricardo? É humildade. Eu acho que faz parte do meu DNA, das minhas características. Uma delas é a humildade. Eu costumo dizer lá que a única diferença que tem, independente qual seja a posição política ou o cargo que executa, a única diferença que tem para mim, Fabiano Batista, é só a conta bancária e nada mais. E isso eu deixo bem
bem claro, bem transparente. A minha porta lá da minha sala ela é aberta. Eu trato do jeito que eu trato o meu diretor, eu trato o meu pessoal que faz a limpeza, que faz a expedição, que carrega o carro. Eu trato todo mundo bem. Que ninguém sabe o dia da manhã, mas isso é uma virtude minha de fazer isso e eu gosto, amo isso, fazer isso. Você, na verdade, até mesmo você é a prova viva. Você conheceu os degraus, né, da escadaria. Você começou o primeiro degrau, o segundo, para chegar. Então, acho que Verdade. acredito, né? Se a pessoa não se dá bem com o Fabiano, se dá bem comigo, Olha, vindo de um rapaz que atende sua empresa, Verdade. isso é um Verdade. feedback muito bom. Se dá bem com o Fabiano, se dá bem Verdade. com ninguém mais não. Mas tá, o cara tem algum problema, pô. Depois você manda o Pix para fazer aí, para combinar por isso que você fez. Fabiano, no caso, você, Alagoas, se eu não me engano, tem 103 municípios. 102. É 102. 102 municípios. Então, hoje a Unifrios atende Atende 100% 100% do dos estado. municípios alagoanos. 100% do estado. Aí você tem 2 supervisores, Tenho 3. 3 supervisores e quantos vendedores? Eu tenho 34 hoje, 34 vendedores. Uma pessoa que quer trabalhar da Unifrios, na hora que você contrata, qual é a coisa que mais chama a sua atenção e que praticamente ele está contratado? Querer trabalhar. Esse é meu ponto inicial. Segundo é gostar de gente. Eu acho que sem isso você não vai para canto nenhum, sem gostar de gente, talvez em outras funções, não na minha. Não na que eu exerço hoje, trabalhando com venda. Então, assim, primeira coisa é querer trabalhar. A primeira coisa que eu pergunto, você quer um emprego ou quer um trabalho? Aí, na maioria das vezes, você está com dúvida de como é o emprego, como é o trabalho? Então, assim, trabalho você vai trabalhar, vai ter horário para sair, vai ter horário para visitar, vai ter horário para fazer os negócios, vai ter que puxar negociação, vai ter que escutar muito não, vai ter que se identificar com o cliente, saber falar com ele de política, saber falar com ele de futebol, falar com ele de mercado. E é uma profissão, hoje, é uma profissão, eu acho que é a profissão mais completa que tem, Ricardo Luiz. A profissão mais completa que tem hoje é vendedor. Porque assim, você chegar ao momento de você fazer uma caneca dessa, você faz. Mas se você não vender, não adianta nada. O segredo é você vender. Eu acho que a grande alma do negócio é saber vender. Por exemplo, eu sou um grande vendedor. Eu posso dizer isso com todas sílabas e palavras garrafais. Não tenho certeza que eu sou um grande vendedor. Você falou um pouco sobre o não. Na sua visão, como superar as objeções do cliente no dia a dia? É trazer ferramentas, utilidade para o seu cliente. É você mostrar para ele que não só é uma venda, é um benefício, é uma forma dele trazer rentabilidade para o negócio dele, mostrar que tem rentabilidade, mostrar que tem parceria, que vai ser bom também para o negócio dele, não o simples fato de vender. Por exemplo, hoje você vende vou dar um exemplo aí de um item muito vendido em todo o varejo, o carré. Você chega, faz uma cotação, todo mundo consegue vender uma carreta de carré. Tem preço, hoje o mercado, sei lá, 15,99 exemplo, você bota 15,50, você por telefone você consegue vender. Mas se você pegar um produto exclusivo que você precisa desenvolver ele, isso você não faz por telefone. Então, assim, é mágico, o negócio é mágico, eu acho mágico isso. Vender é uma arte. É uma né? arte, é uma arte. E tem que gostar, né, da Tem, profissão, né? tem que E o amar. não Tem que amar, faz parte, né? faz parte. Faz parte. E assim, eu até postei recentemente, a expectativa do vendedor é abordagem de venda. Mas na prática, a teoria é diferente, né? A teoria é diferente da prática, porque aí você vai, o cliente diz não, amanhã eu vejo, não estou sem tempo, eu estou cheio, hoje não, eu já comprei, e você insistindo. E aí, eu acho que é isso que eu gosto tanto na parte da venda, é a parte de você, exemplo, eu tinha um cliente em Maragogi, e esse cara me colocou para fora do estabelecimento dele. Era tão insistente que ele me botava para fora. E aí ele disse, não, sua empresa não tem preço, eu estava começando, eu não tinha a expertise que eu tenho hoje. E eu fiquei com aquilo, eu era supervisor, já tinha subido um degrauzinho lá dentro, eu estava como supervisor. E isso, eu fiquei, acanhado pra caralho com o vendedor. Mas fiquei para baixo com o vendedor. O vendedor do lado disse, pô, tu não conseguisse vender o cara, né? Na cabeça do vendedor, o cara te botou para fora. E passaram uns 6 meses, eu acho, uns 6 meses bom. O vendedor, por algum motivo, não lembro, a gente precisou desligar ele. E eu digo, o meu objetivo aqui, eu passei 6 meses dentro de Maragogi.
acho que uns 6 meses direto. Minha mulher já pensava que eu estava com alguma coisa lá dentro, de tanto tempo que eu passei lá. Mas eu digo, eu vou desbravar aquele negócio, eu vou conhecer cada cliente daquele, eu vou tomar café com eles, eu vou fazer relacionamento, eu vou vender aquele camarada. E aí eu comecei aí, ele, não quero nada não, quero nada não, quero nada não. Caralho. Depois que ele expulsou. Depois que ele me expulsou, fui de novo, eu não desisto não. Rapaz, eu acho que não tem nada a não ser a morte, mas se você disser a mim que é impossível e me der um jeito de eu ir, eu vou tentar. Eu só paro, acho que eu nunca desisti de nada na minha vida não, tudo que eu busquei, eu consegui. Com a permissão de Deus e muito trabalho, determinação e dedicação. E aí eu fui segunda, o cara me botou pra fora. Na terça eu fui lá e disse que não queria nada. Na quarta ele disse que já tinha comprado. Quando foi na quinta eu passei por uma blitz. Aí passei por uma blitz e fui pra lá. Em Maragogi não existe blitz. Pelo menos não, há uns anos atrás não tinha frequência de fazer isso. Eu digo uma blitz pesada, passando nada. Aí eu chamei o nome do rapaz. Eu digo, de novo aqui, rapaz, vai-te embora. Eu botei ele pra fora e disse, não, mas hoje eu não vim lhe vender, não. Hoje eu vim lhe dizer que tá tendo uma blitz. Se você tiver alguém, eu sabia que ele tinha um filho, que andava pra cima e pra baixo de moto. Eu disse, se tiver alguém passando ali não passa nada. Ele disse, peraí, aí ligou. Quando ligou, o menino dele tava não sei aonde. Ele disse, espera aí que eu tô indo lhe buscar. Foi buscar o moleque. Eu fiquei lá, plantada. Quando ele chegou, ele disse, tu tá fazendo o que aqui? Eu disse, agora eu quero lhe vender. Aí disse, me ligue no domingo, fazendo teste. Ele fez teste comigo. Me ligue domingo, 9 horas da manhã. Você acha que aconteceu o quê? 8h59 eu tava ligando pra ele. Com a minha lixa na mão. Comecei com um pedido pequeno. Hoje se tornou um dos principais clientes da gente lá dentro do negócio. E por persistência. Parceiro, persistência. Persistência vende isso. É persistência, é paciência. É dedicação. Precisa gostar. Você precisa amar isso. E assim, eu costumo dizer lá em casa, a minha família, eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Eu vivo isso intensamente. Eu cuido hoje da distribuidora como se ela fosse minha. Cuido como se ela fosse minha. Então, assim, tudo que faz alguma coisa que venha danificar ela me machuca. Eu não deixo, eu não permito. Então, assim, para acontecer alguma coisa de errado lá dentro, para poder passar, tem que ser uma coisa que vai me atropelar de uma forma muito grande para eu permitir que não vai acontecer nunca. Hoje a Unifrios, ela trabalha com algumas exclusividades, né? Isso. Quais são elas? A gente tem algumas indústrias e bons parceiros. Hoje a gente tem a Pratic Leve, que é um parceiro grande aí. A gente consegue puxar um volume bacana da indústria. Qual seria o produto? Pratic Leve é uma batata chips. Concorrente direto, eu posso dizer que é concorrente direto. Eu sou meio ousado. É concorrente direto da Alma Chips, da Ruffles. E pode escrever o que eu estou dizendo aí. É um sonho meu de consumo. Daqui a pouco ser pau a pau, de igual para igual. Você fez alguma ação no 15 com essa Fizemos. batata? Lembrei. Você fechou o Fechou um PIV, isso. Porque eu lembro que quando eu fui lá, eu peguei a batata e os caixas estavam oferecendo. É Pratic Leve, né? É Pratic Leve. E são 3 sabores. Tem 4 sabores. Né? 4 sabores. 4 sabores das principais, mas tem snack bacon, eu tenho outro tipo de batata melhor que a rústica, eu tenho a rústica de ketchup que saiu agora, eu tenho pipoca já pronta também. É um negócio, ela hoje para mim, é uma das meninas dos meus olhos. Então, hoje é uma marca que eu boto no meu peito e carrego para tudo quanto é canto, porque, assim, primeiro, que me deixa uma rentabilidade pesada. Segundo, que é um produto de alta qualidade. Conheci a fábrica, conheci os donos, um pessoal muito sério com o que faz. E a gente vem devagarinho aí, desbravando. Tá faltando um pouquinho aí para chegar no primeiro estágio que eu pontilhei. E vai chegar. A gente tem também uma marca bacana que está entrando agora também aí no 15, que é a Suinco. A gente vem com a Suinco aí com os cortes bacanas que a gente tem. No São Luís a gente já tem também. E assim, eu fico até agradecido aí o Luiz por ter cedido o espaço lá dentro das nossas negociações, que esse bicho é bom de negócio, viu? Ele é bom de negócio. Se o cara se for na onda dele, você sabe. Você ficou do outro lado também. Não, e ele me atendia, eu sei como é. Sabido demais, rapaz. O cara for na onda dele, esse jeito dele, cara. Para que né? E ele tem vergonha de pedir desconto, ele fica constrangido. É demais. Não dá, não sei o quê. Então, assim, a gente tem algumas marcas exclusivas hoje. A gente tem um parceiro também muito, muito forte lá dentro, que é hoje a Massa Real, a Massa Fest, ela está na mão de outra distribuidora, e a gente faz o trabalho de distribuição aqui no estado com a Massa Real. O que é que acontece hoje com a Massa Fest e a Massa Real? Vem uma bobina com a massa Fest, eles param,
tira a bobina e coloca a massa real. Como se fosse uma segunda linha com o mesmo produto, só que mais barato. Hoje a gente já vem fazendo um excelente trabalho dentro do estado também, outra marca de potencial lá dentro que a gente vem buscando. E isso é o que a gente vem buscando cada dia mais. Buscando cada dia mais empresa que dê sustentabilidade para a gente continuar com esse alicerce bem feito que a gente fez. Porque cada dia que se passa, Luiz e Ricardo, a margem de ganho ela vai diminuindo, porque assim, você não consegue repassar tudo. Por exemplo, abre uma distribuidora X, a distribuidora ela vem, quando ela vem que ela vem para arregaçar, como a gente viu também, faz parte. Só que isso tem um impacto muito pesado. Ou você entra no negócio para poder brigar, ou você diminui o seu ganho. E uma coisa que eu aprendi, você pode fazer tudo que você quiser. Mas sem venda você não segura nada. Sem venda você não segura a compra, sem venda você não segura um estabelecimento, sem venda você não paga um funcionário, sem venda você não paga um boleto, sem venda você não bota combustível no carro, sem venda você não faz logística. A base do negócio é a venda. Meu ponto de vista. Eu estou no comercial já tem um tempo e hoje assumindo um desafio aí como gerente geral lá dentro, que é muito mais difícil do que eu imaginei, porque agora eu vi de perto o quanto é pesada a despesa. Eu tinha um sonho, eu tenho um sonho. Depois que eu vi aquela quantidade toda da despesa, isso é como se eu tivesse tomado um banho de água fria. Porque assim, a despesa é muito alta. Então, assim, você trabalha muito, o volume é grande, mas o lucro é pequeno. Para o tamanho da operação. Então, assim, é de se pensar e cada dia mais reduzir custo, tentar buscar, porque cada dia que se passa, a margem só diminui, as despesas cada dia mais aumentando. A gente vem aí com os cargos tributários pesadíssimo, e a gente que anda preto no branco, a gente lá não faz nenhuma curva. A gente anda preto no branco. É para pagar, paga, é para fazer, faz. A gente não tira um produto lá dentro que entra, ele não entra com nota, nenhum produto que sai de lá ele sai sem nota, e isso tem um peso. Como alguns distribuidores fazem mágica aí, uma hora a cobrança vem o peso bate, a gente trabalha certo. Então, assim, você trabalhar certo hoje dentro do estado de Alagoas é muito difícil. Muito difícil, em qualquer segmento, qualquer um. A carga tributária é muito pesada. Então, assim, você tem que achar meios de poder rentabilizar o negócio para que deixe não confortável, mas que dê para você pagar suas contas com dignidade, né? Com eficiência, com dignidade. Você, pagando minhas contas, tô sobrando mesmo, tem que sobrar mesmo. Você faz um investimento e todo investimento ele é feito para dar lucro. Ele tem que dar lucro. Não tenha nem dúvida. Tem que dar. Tem que dar. Tem que dar. Se não está dando lucro, tem alguma coisa errada. Tem certeza, pode ter certeza disso. E assim, hoje, eu costumo ver em alguns lugares, que hoje não são todos, mas uma boa parte, a parte da gestão do pessoal ela foi feita por confiança. Não por qualificação, não por mérito. Ela é feita por confiança. Eu acho que é um erro de qualquer diretor, de qualquer dono de estabelecimento. Porque confiança você deixa com o seu filho, eu acho. E aí, como eu estava dizendo no começo da nossa conversa, eu acho que a honestidade, ela não é virtude, ela é obrigação. Então, assim, tem que ser por mérito mesmo. Tem que ser, como eu vim muito baixo, eu até brinquei com o Luiz, pediu com a faculdade, eu digo, da vida. Eu recebi Pós-graduação. Aí eu botei resolução de problema. Que assim, eu participo hoje o dia todo como gerente geral de todos os problemas de todos os setores. Então é crédito e cobrança, compra, fluxo de caixa, é financeira, é logística que leva leva um dinheiro absurdo em qualquer operação, hoje, cada dia que se passa mais. É pesado, é pesado. O combustível hoje é pesado, o diesel hoje é pesado, a manutenção do carro daquele é pesada, o salário dos camaradas também pesa, tudo quanto é canto. Então, assim, tudo é um peso muito grande. Então, é uma operação que ela faz muito número, mas se não tomar cuidado, ela fecha no vermelho. Então, assim, você vende, estou dando exemplo, tá? Você vende R$100, exemplo, e você gasta 101. Se você não tomar cuidado, você quebra o negócio daquele. Assim, hoje é um desafio muito grande aquilo ali. Para mim, como comecei de muito baixo, hoje já, cada dia que se passa, agradeço mais uma vez aí a Francisco Ícaro pela oportunidade dada e para poder aprender esse novo desafio lá dentro. E assim,
agarrar aquilo ali como se fosse meu. Você falou um pouco de operação e de custos. Na sua opinião, quais são as melhores estratégias para reduzir esses custos operacionais dentro de uma distribuidora? É uma bolinha de surpresa isso, Luiz, porque a gente olhando, por exemplo, logística hoje, o que é que a gente pode fazer? Aí a gente vai para o sistema, a gente vai para a modernidade. Exemplo, tem um roteirizador hoje dentro do estabelecimento, ele é muito importante, ele faz com que você reduza já o seu combustível. Exemplo, não vai só o motorista pegar um bolo de nota e ele na cabeça dele vai achando o que dá para fazer, ou que o vendedor vai ligar para ele poder fazer, né? Só vai no fulano, vai no ciclano, ele passando aqui, diz, não, nesse eu não vou não agora, porque esse cara é ruim para entregar, eu vou pra... Aí você coloca um negócio desse, você vê que diminui 10% de combustível de imediato. É de imediato. Você coloca e ele já traça a sua rota, já traça a melhor rota. Se você tem uma particularidade com algum cliente que recebe muito cedo e você precisa fazer, ele traça o melhor planejamento para você. Então hoje as ferramentas, ela é muito importante em qualquer negócio. Tem que saber usar, mas é muito importante. Uma das saídas é essa. E segunda é o dia a dia. É cortando, é olhando, é verificando, é tentando enxugar daqui, aperta dali, aperta do outro lado e vai fazendo isso o tempo todo para poder tentar reduzir os custos, que é muito difícil, não é uma missão fácil não. Eu acho que hoje eu acho que é a segunda mais difícil lá dentro para mim. A primeira é conseguir gente qualificada e a segunda é diminuir os custos da São empresa. quanto hoje Nosso quadro de funcionários são 100 Não, funcionários. eu digo a Unifrios hoje. Você tira um pedido hoje, a Com- Unifrios entrega quando? Com 24 horas. Você pode fazer um pedido comigo até 6 horas da noite, no outro dia vai estar na sua porta. Eu acho que pelo que eu vejo, eu nunca tive vivência em outras distribuidoras, mas escuto muito. Recebo muitas pessoas de outras distribuidoras que trabalham comigo. E pergunto, sou curioso mesmo, pergunto. Como é que funciona lá? Como é que funciona? Não, para poder fazer uma negociação, o cara tem que mandar um e-mail para o diretor, aí o diretor analisa quando ele vem dar a resposta no final da tarde. Isso é uma coisa que eu não faço nunca. Se tiver que ser engessado desse jeito, eu não trabalho. Então, assim, é rápido, meu negócio é rápido, é dinâmico. É do jeito que eu estou falando com vocês aqui, é o jeito que eu trato a minha equipe. É rápido. Tá com a negociação, faz, olha a margem, já fechou quem é o cliente, é potencial, consegue reduzir um pouco o prazo dele, não consegue, o que está para ser feito, faz ou não. Tchau, acabou. E isso, com essa velocidade, é um dos meus pontos positivos. Quem trabalha comigo sabe que eu não. Como a minha demanda é muito rápida, se eu segurar a sua demanda, daqui a pouco tem a do João, tem a do José, tem a da Maria, tem a do coisa, daqui a pouco eu não dou mais conta. Ser facilitador, né? É, do exatamente. negócio. E são quantos comércios você falou? 100 funcionários hoje a gente tem 100 lá. funcionários e caminhões? Caminhões eu tenho 16. 16. 16 carros. Então hoje seria um diferencial da Unifrios. Tira pedido hoje, amanhã já Amanhã está. entrego. Amanhã entrego. Isso é um diferencial. Isso é um diferencial. Isso faz. Hoje, dentro da capital, exemplo, a gente tem um. Posso dizer com toda certeza. A gente tem clientes hoje que, mesmo um pouquinho mais caro em alguns itens, ele dá preferência a comprar com a gente por conta disso. Porque ele sabe, ele pode contar com a entrega no dia seguinte. A gente tem uma das melhores entregas aqui do estado. E olha que não está fazendo, a gente não está fazendo o nosso deverzinho de casa. Quando isso começar, a gente vai melhorar ainda mais, a gente vai chegar na excelência. É o que eu busco lá dentro. Como eu estava dizendo para vocês aí, se Deus permitir aí mais para frente, muitos anos de vida para mim, a gente está subindo um degrauzinho cada dia que se passa lá. Quando chegar nesse patamar lá dos 12 mil metros quadrados que tiver doca, para você ter ideia, eu ainda não tenho doca. É tudo braçal. Assim, é descendo mesmo na mão. Bota a empilhadeira lá, desce, derruba na mão. Não tem aquela facilidade de receber uma carreta com 15, 20 minutos. Depende de 2, 3, 4 horas para poder fazer. E com isso eu tenho mais gente na operação por conta disso. Assim, quando eu passar para lá, essas outras pessoas já podem me ajudar com estoque, já podem me ajudar fazendo outra coisa. No caso aí, desculpa, Luiz. Você falou o seguinte: vocês estão saindo de. Você tem quantos metros quadrados? 2 mil metros quadrados E hoje. indo para? Para 12. Então, pessoal, a Unifrios saindo aí, inovando, está saindo hoje da atual conjuntura de 2 mil metros quadrados e está indo para 12 mil metros quadrados. Parabéns. Exatamente. Obrigado. Rapaz, esse é um O pipoco. negócio é pipoco do carvão, viu? Fé em Deus, fé em Deus. Eu estou prevendo por isso. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Quem está vivendo hoje na pele lá dentro, não só a nossa distribuidora, mas todas as distribuidoras, sabe o que eu estou falando aí, dono de distribuidora, gerente, gestores, CEO, os camaradas que estão à frente aí sabem que é muito difícil hoje. Muito difícil. Mas com determinação,
É parar só quando dá certo. Eu tenho isso dentro do meu coração e eu só paro quando dá certo. E aí eu tento de todo jeito. O que você pensar para poder fazer, para poder dar certo, eu vou tentar. Eu não desisto, não. Até hoje, tudo que eu mirei na minha vida, tudo, sem exceção. Pô, eu mirava um carro novo do ano da marca tal. Eu só parei quando eu cheguei. E aí eu cheguei. Agora, pronto, eu cheguei. E agora? Agora eu perdi um pouco da graça depois que eu cheguei. Né? Você perde um pouco da graça. Eu acho que a pessoa que tem tudo na vida, alguns berços de ouro, não valoriza. Que hoje a gente vê aí uma falta de sucessores no negócio. Que algumas distribuidoras lá em Maceió mesmo fecharam porque não tinha sucessor. O cara não tem sucessor, o cara já recebe tudo de berço, de mão beijada. Não valoriza, não sabe quanto é, não sabe o, levantar 4 horas da manhã, 5 horas da manhã para poder trazer o pão para dentro de casa, não sabe o quanto isso tem um sabor diferente. Já recebe tudo de mão beijada. Muitas das vezes assume e prejudica a operação, quebra, né? Verdade. Aquele chamado ditado, né? Não fez um sucessor, fez um herdeiro. É, É verdade. Assumiu o É negócio. exatamente. Desse jeito, muito isso. bem, Luiz. É bem colocado, desse jeito. E a maioria das grandes empresas do Brasil, elas são familiares, né? Então, assim, Verdade. tem que começar a trabalhar quem vai fazer a sucessão do negócio para que passe de fase a fase e sinta a dificuldade de chorar, de sorrir, estar com o time, com a liderança. Porque às vezes o cara viaja o ano todo, aí quando tá na fase dos 20 anos, aí o cara leva pra empresa, né? O cara nunca passou por uma dificuldade. O cara Nunca. fala de logística, o cara, o que é Nesse que isso? é isso, o cara nem sabe. O que é comercial? O que é O que é comercial? Comercial é o comercial, quê? né? Aquele da Aí televisão? senta Não aqui, sabe, aí vem na Verdade. teoria, a manda explicar, mas não foi no campo, não foi no campo, não foi na logística, não foi no estoque, não Na passar teoria, a prática é dificuldade. diferente, né, A chefe? prática é diferente. Quando bate aquilo, o cara... Eu li no livro, né? Aí eu quero dizer, eu vivi isso. E vivo, né? Hoje verdade. esse ponto de vista que você ressaltou, falou, é importantíssimo mesmo. É. A questão da sucessão. Mas hoje, falando um pouco de questão de mercado, de varejo, hoje a gente atua com alta concorrência. Tanto a Verdade. distribuidora, como a gente que é supermercadista. Também é verdade. O que fazer para se destacar dessa concorrência, na sua visão? A gente hoje tem uma rede de atacarejos lá em Maceió. E aí, o que é que a gente faz? Alguns dias pontuais, a gente tenta trazer o máximo possível o cliente lá para dentro, para que ele possa buscar outras alternativas. E a gente faz um atrativo muito pesado, né, em dias específicos. Um dia, segunda-feira, é o dia da bebida, na terça-feira é o dia do hortifruti, na quarta-feira é o dia dos bovinos, na quinta-feira é o dia das carnes, na outra da ave, no final de semana é o final de semana do churrasco. E a gente fica criando isso o tempo todo, lá dentro do varejo. E eu acho que isso é um diferencial, mas acho que o peso bacana. E, e, e vejo isso como um case de sucesso, é a forma como a gente trata o cliente. Porque assim, é muito ruim você ser maltratado. Você chegar num estabelecimento, independente de qual seja ele, e você passa, o cara tá reclamando do estabelecimento, porque eu vou perder o ônibus, porque a empresa não faz isso, ou trata com desdém. Eu estava vendo uma reportagem, é, com precisão, 75% da perda de cliente hoje ela é pela pessoa que o atende, pelo mau atendimento que foi prestado. Então, assim, você nota um negócio desse, é, é de se pensar. Então, assim, por exemplo, hoje eu faço compra num estabelecimento X. Mas eu faço por quê? Porque tem a marca que eu gosto? Tem, bacana. Tem um preço bacana? Tem. Mas chegar ali, o atendimento é horrível. O cara não volta mais. Ele não vai. Isso é num ramo de distribuição, é um ramo do varejo, é um ramo do atacado, é do food service, é de tudo quanto é canto. Então, assim, eu costumo fazer lá dentro da Unifrios, fazer com que trate os nossos clientes como vocês gostam de ser tratados. Isso aí é madeira. Às vezes eu vejo uma rispidez no negócio. Se fosse ao contrário, se coloca um pouquinho no lugar do cara. Se coloca um pouquinho no lugar do cliente. Pensa igual ele está pensando. Se coloca um pouquinho, não vai só na emoção, não. A emoção, ela é boa até um certo limite, depois ela estraga. Isso é em tudo, no relacionamento, em tudo. Então, eu acho que uma parcela de estratégia boa, Luiz, é capacitação dos funcionários e atendimento ao cliente. Eu acho que isso é um ponto de estratégia. Depois disso você monta a estratégia de venda, você
tenta trazer o cara colocando um pão, que você faça uma padaria, que você tem um horário do pão para que ele possa ir lá no final da sua loja para ir comprar, e aí ele já vai, nesse percurso que vai, já tem uma degustação de alguma coisa, o cara já pega, já faz. Eu trabalhei 2 anos no Bom Preço, mas nunca tive acesso diretamente a movimentar, eu já pegava pronto. Então o que eu fazia lá era na época era um RF desse tamanho, e bipando os negócios, na época já tinha, e a única coisa que eu fazia era colocar o layoutização. Por exemplo, eu trabalhava com 4 seções na época, era utilidade elétrica, ferramenta, automotiva e imóveis. Ainda tinha que montar imóveis. Ele fazia um bicozinho e ganhava dinheiro por fora. E aí, nas horas vagas, o intervalo era muito grande. Uma máquina. O intervalo era não muito para- grande. O intervalo era muito grande. Eu tinha um intervalo de Não parava. 3 horas a 6. Aí nessa hora eu ficava ocioso. Aí chegava um cara lá, olhava, começava a olhar um móvel, eu conversando com ele. Disse, rapaz, tem um cara bom que monta móvel, viu? Se o senhor precisar ir, disse, é mesmo, disse, quem é? Você tá falando com ele. Você monta quanto? Se monta agora, tenho 3 horas de intervalo. Vamos lá e a obrigação que eu pedia, e que eu pedi ao camarada, é que ele me deixasse lá e voltasse. Rapidinho, eu voltava com 50 reais no bolso. Rápido. Sabia montar. Então, assim, a única coisa que eu fazia era a leotização. Eu olhava que a pilha Rayovac amarelinha, ela vendia. Não sei se pode falar a marca, mas. Pode, fica à vontade. Aqui é. Entrevistado aqui. Por enquanto é livre, Aqui é né? sem censura. Por enquanto é livre. Não tem filtro, não. Não tem não, né? Pode- Pode falar, né? E eu tava até segurando o nome da distribuidora, mas tinha saltado também, porque eu não pensei que podia falar. E aí, a Rayovac vendia pra caralho amarelinho, eu abastecia aquilo com constância. Eu ia lá pra dentro, quando eu voltava, caralho, pô, não é possível. Aí via outra desse tamanho, eu digo, essa aqui não vende. Então, na minha cabeça, eu digo, eu vou aumentar aqui. Aí botava 10 de frente dessa. Não sabia se podia, mas tava. Daqui a pouco chegava o comunicado, só aumenta pra 10. Aí facilitava a minha vida. Eu enchia os 10, eu passava, em vez de eu abastecer 2 vezes no dia, eu abastecia uma. Entendeu? É esse tipo de estratégia que você consegue amenizar, variedade também é importante. Hoje, principalmente dentro do segmento de supermercado, hoje você tem que ter produto que atenda o público A, o B e o C. Porque assim, hoje você não tem mais uma classe econômica que só classe A frequenta isso aqui. É difícil, tem um lá em Marcelo que faz isso. Só classe A, só grade A, o produto do cara é um negócio muito foda, com uma abóbora por 100 e tanto reais, aí, né, é um negócio diferente. 100 e pouco reais uma abóbora. Eu vi lá, eu digo, rapaz, tem que ter bala na agulha para comprar uma abóbora por 100 e tantos reais. Rapaz, aqui era que a gente chama abóbora. Abóbora. Abóbora é mais barata, viu? Aqui, né? E aí, eu acho que é uma das estratégias. Eu vejo, como rodo muito, eu tô um pouco afastado das ruas, mas eu amo esse contato com o cliente. Eu amo. Primeiro que você sai da sua rotina, você entra no mundo do comprador. O comprador, ele gosta de Flamengo. Você vai saber tudo do Flamengo. Você vai buscar tudo do Flamengo. O cara gosta do Lula, do Bolsonaro. Você vai procurar saber tudo do cara para poder chegar lá, argumentar e tentar buscar. Isso vai lhe alimentando de informação. Você lembra que eu falei uma vez aqui do cara falando? Não, É desse ele jeito. tá falando o que eu falei uma vez aqui. Mas Você tem que conhecer seu faz isso com você. Não, com Luiz não. Com Luiz Rapaz, aí tem. Aí está aí uma gave das vendas, meu irmão. Então, assim, eu sou apaixonado por isso, pela rua. Eu sou apaixonado pelo contato. Eu passei um bom tempo lá dentro na parte operacional e foi necessário. É importante também a parte operacional. Tem que ter estratégia, mas se não tiver um operacional bem feito também não funciona. Isso é em tudo. Se não tiver, você tem estratégia lá, mas você não sabe. Uma coisa que me chama a atenção hoje, por exemplo, no restaurante que eu estava, e vou chegar um pouco aqui na distribuidora, eu aprendi a cozinhar. Hoje eu sei, eu me arranho hoje com a culinária chinesa. Por exemplo, se eu tiver desempregado hoje e eu pegar um ponto, eu consigo fazer um frango xadrez, uma carne cebolada, um yakisoba, um bifum, um peixe ao molho branco com banana. Temaki. Não, temaki não. Temaki é japonês. É japonês. É japonês. Então, hoje o que chinês. Peço desculpa. Tá tudo no bolo. É tudo no bolo. E aí, chegou um momento lá que a gente foi botar o sushi lá, rapaz, e fazendo o sushi. Eu fiquei como multiplicador. Ele disse, veja se o peixe tá ruim, filé de salmão. Aí eu fui cheirar, né? Ele disse, não, mestre, vai botar na boca cru pra comer, se vai ser bom. Disse, caralho, vai botar esse negócio cru na minha boca, mas tem que botar.
Aí botar, rapaz, botei aquilo na boca, bicho. Aí passei o dia todinho com ruim. E montamos um negocinho, tá? Fez o sushi, botamos arroz, botamos o tempero do arroz, ajeitou todinho, fez o sushizinho bacana lá, comi. Rapaz, no outro dia, o gosto adquirido ficou na minha cabeça. Eu digo, porra, era bom um sushi. Eu vou fazer um frito. Aí fica com farinha panca. Eu digo, tá, pô, o negócio vai ser bom. É bacana, gostoso. Vocês falam um negocinho daquele filé de salmão, é bacana demais. Então, assim, o que eu aprendi hoje de vivência na minha vida toda foi de nunca ficar dependente de nenhum setor. E isso me ajuda bastante. Hoje, exemplo, se faltar um motorista, eu sei dirigir. Se faltar o crédito de cobrança, eu sei fazer a cobrança. Se faltar o gestor da logística, eu sei. Se faltar um cara da expedição, eu sei. Se faltar uma conferência, eu consigo fazer. Fabiano, você é melhor do que todo mundo? Não. Eu me dediquei para não ficar na mão de ninguém. Então, hoje, todos os setores da onde eu estou, independente de qual é o local que eu tento aprender todos para não ficar na mão de ninguém. Exemplo, num restaurante como eu aprendi a cozinhar, eu nem sabia que ia acontecer. Mas eu tinha dois cozinheiros, era um chefe de cozinha, o segundo cozinheiro estava na folga dele, pegou a família dele e foi na praia. E o chefe de cozinha encheu o tangelo de cana e não foi. Quando eu cheguei lá 9 horas da manhã, não tinha nada lá feito. Botei o avental, a touca, cadê os cortes? Já tinha um cortador, casador, quais são os pratos que saem hoje? Frango xadrez, carne cebolada, yakisoba, arroz, sopa suí. Dei bora pra cá que eu vou fazer. Quando foi 11 horas da manhã, minha ex-patroa, na época minha patroa abriu a porta. Você tá fazendo o que é isso? Daqui a pouco eu resolvo. Deixa eu soltar logo o buffet, daqui a pouco eu converso com a senhora. Soltei o buffet todinho, a empresa não parou de funcionar, de produzir, que era o importante naquele momento, e depois a gente foi lá buscar o sujeito lá. Os clientes aprovaram? Aprovou, claro. Sentiram Claro. alguma diferença? Não, nesse dia não reclamaram, não. Nesse dia não reclamaram, não. Então, hoje, até em casa. Hoje eu faço em casa, para meus amigos muito mais próximos, eu acho que não tenho muito, não. Cabe da minha palma, da minha mão esquerda. E aí essas pessoas já tiveram o prazer de comer a culinária chinesa lá em casa, já fizeram. E hoje isso é importante. Então, é importante a parte operacional em qualquer segmento que você vá. Por exemplo, eu estou com o varejo, eu preciso saber operar o caixa. Eu preciso saber comprar, eu preciso saber montar a estratégia de venda, eu preciso saber olhar a layoutização da loja. Então, assim, hoje eu vejo uma senhora oportunidade dentro do nosso atacarejo lá dentro. Fabiano, para onde tu queria? Queria distribuidor ou queria atacarejo? 100 vezes, 1000 vezes o atacarejo. Pela forma como conduz aquilo, que você vive aquilo o tempo todo. Você precisa viver. Minha esposa que não ia gostar muito, porque eu tenho certeza que ela disse, agora acabou sua vida, porque eu só ia chegar, eu sou muito dedicado, muito focado no que eu quero, então eu ia chegar lá antes de abrir e só ia sair quando passasse a chave. Eu me conheço. E eu só ia sair de lá com esse, durante muito tempo, até ter ciência e ver os resultados que ia funcionar sem eu estar no operacional. E eu também sou muito operacional. Isso é uma coisa que também faz com que as coisas também fluem e aconteçam lá dentro. Você falou uma parte sua peculiar, que você é muito focado e disciplinado, né? Verdade. Qual é o verdade. objetivo mais importante que você quer alcançar hoje na sua vida? Hoje eu tenho alguns sonhos. Agora há pouco mesmo eu tive um e o vento levou. Guarda-chuva? Eu tive um agora que eu ia largar tudo e ia morar na Itália. Era. E aí, É mesmo? Sério. Meu pai hoje ele mora na Irlanda, minha tia mora em Portugal. E eu digo, caramba, eu não vou morrer desse jeito que eu tô. Eu preciso ter alguma coisa que eu possa deixar um legado bacana para minha geração. Eu tenho 2 filhas, tenho uma com 20 anos e uma com 10. A mais velha está fazendo o 7º período. Como é que você sabe? Porque a gente tem a ficha. Então, você não preencheu a eu vou preencher. A Laura tem 20 anos, ela está no 7º período de enfermagem. E assim, hoje me dá muito orgulho. Assim, já estou deixando ela encaminhada, enfermagem, muito bom. Já está no 7º período, daqui a pouquinho está na hora de soltar a mãozinha dela. Digo, opa, já está na hora de andar sozinha. Estou deixando pronta, preparada para o mundo. Tem a menorzinha, de 10 anos, que tem graças a Deus na escola, é um exemplo. A nota, quando ela tira 9, ela fica chateada com ela mesma. Então, assim, ela é muito disciplinada. Ela parece muito comigo, assim, a forma de conduzir a vida. E aí, do nada, eu disse, eu vou para a Itália.
eu vou tirar minha dupla cidadania. Meu pai tem descendente italiano, e eu digo, eu vou... É meio mesclado a minha vida, não sei se pode falar. Pode, fica à E vontade. aí, meu pai, ele é mineiro, minha mãe era lagoana, e se conheceram no Rio de Janeiro. E eu nasci em São Paulo. Meu pai, você ia tirar a mistura, né? Então, hoje eu tenho família. Eu tenho família em Maceió, eu tenho família em Maringá, no estado do Paraná. Eu tenho Conheço, família Maringá. muito bonita a cidade. Já estive lá algumas vezes. Eu tenho família em São Paulo, eu tenho família na Irlanda, tenho família em Portugal. Então, assim, é meio Itália. mesclado. A Itália não tenho. Aí, o senhor, que loucura é essa para você ir para a Itália? Porque, como meu pai é descendente, eu precisava estar lá para pegar o visto mais rápido, antes de acontecer isso que está acontecendo na televisão, que eles brecaram, que vai até a gestão só dos avós. Na minha gestão era do tataravô, que ainda dava acesso e tinha que entrar até, não sei se era dia 12 de março, 11 de março, um dia que tinha que entrar antes para poder conseguir esse visto. E eu queria com rapidez, para isso eu tinha que levantar um dinheiro, um capital, eu tinha que morar lá durante 3 meses, até o pessoal passar lá para poder fazer o visto, para olhar e dizer, ô, senhor Fabiano, mora aqui, mora, dá o visto para poder fazer. E por incrível que pareça, depois que eu pegasse o visto, eu já estava certo de ser, eu ia para Portugal para ser carreteiro. Carreteiro. Era, doideira danada, né? Nada a ver com o meu Mas você ia segmento. deixar a Unifrios? Ia. Até inclusive vendi o carro, conversei com o meu diretor, mas ele, muito sabido, não deixou sair. E aí a gente tava tudo certo. E teve um fator principal que foi o dinheiro. Na época lá, ganha, a época não, ainda ganha muito dinheiro lá como carreteiro, porque ninguém quer fazer. Por exemplo, eu ia ser, já estava tudo traçado na minha cabeça, eu ia ser carreteiro de cegonha dos carros. Por exemplo, vai daqui para Polônia, chega lá debaixo do frio de neve, do que fosse, tem que descer os carros. Então, assim, o pessoal não quer. A dificuldade não é só no Brasil, não, com mão no de obra, no mundo. No mundo, pô, no mundo. E lá tem muito mais regalia que aqui a gente não vê. Então, assim, era o que eu ia fazer. Meu pai tinha apoiado pra caramba, que meu pai mora lá já tem. Vai fazer 3 anos que ele tá lá na Na Irlanda. Irlanda, Na né? Irlanda, tá lá. Então, ele tá lá doido que eu sou doido que ele vier pra cá. E ele é doido que eu vá pra lá. Então, assim, eu ia ficar no meu tempo, que lá dentro da Europa é mais barato você andar de avião dentro dos países ali pertinho do que você pegar um Uber. Lá o pessoal anda muito a pé. Na Irlanda mesmo, o país anda muito a pé, porque não tem Uber, é como se fosse um táxi, já tudo programado, que você chama também, mas é muito caro. Então, eu ia abandonar tudo para poder ir para lá. E aí eu ia até me estabilizar. Quando eu me estabilizasse, a minha família também iria junto. Esse era um planejamento meu, uma loucura que eu ia fazer. Mas assim, Deus sabe de todas as coisas. Tudo que eu faço, todas as manhãs, se dissesse assim para vocês dois hoje, agora eu vou fazer uma pergunta. Pode? Pode, ficar à vontade. Se dissesse assim, hoje, o que você teria pelo que você agradeceu? Hoje, a vida. Entendeu? Oportunidade de acordar. O que você teria pelo que você agradeceu hoje? Por exemplo, eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu faço é agradecer porque eu tive mais uma oportunidade de vida. Segundo, pelo que eu comi, pelo teto, pelo meu emprego, pela minha família, pelo meu pai, que coloca minha mãe no bom lugar. Então, assim, isso é toda manhã. Se hoje chegar o momento de acabar com tudo, você só vai ficar com o que você agradeceu. Depois que eu perdi minha mãe, eu parei de reclamar. Hoje eu só vejo, quando eu olho hoje um desafio ou um problema, eu só enxergo a solução. Os caras dizem, mas meu amigo já foi, já passou, vamos resolver. O problema está aqui instalado, vamos resolver. Exemplo, quebrou uma câmera fria, a gente tem 3, quebrou uma. O que é que se faz? Remaneja o produto rápido para outra, corta a peça do que chama o técnico e manda resolver. Não tem por que estar se lamentando. Oh, meu Deus, por que quebrou? Por que isso? Por que aquilo? Furou um pneu na rua, vai fazer o quê? Tem que trocar, pô. Ou tá reclamando. Aí tem que agradecer. Então, assim, eu aprendi isso e minha vida mudou. Ela mudou muito. Aí hoje eu tenho, além de tudo, ainda tenho, fora de 2 filhos, ainda tenho 2 pastores alemão. Sou apaixonado. Meu pai trabalhou muito tempo na indústria de agroquímica Maringá, lá em São Paulo. E lá tinha 14 pastores alemães. A empresa nunca foi roubada. E eu peguei esse afeto de lá. Meu pai levava os cachorrinhos, me levava para ver e tal. E aí eu trouxe para minha vida. Hoje eu tenho já é o 4º pastor que eu crio, quinto pastor que eu estou criando.
Hoje eu tenho o Zeus, que é grandão, tá com 4 anos, e tem uma Amora pequenininha com 4 meses, pra não deixar o bichinho solitário. Zeus. Zeus. Zeus é o deus mais poderoso do É Olimpo. verdade, é isso mesmo. Eu tenho uma tatuagem aqui na minha perna, que é a Atlas. Atlas, ele segurava o mundo. É isso mesmo. Eu tenho uma ligação com essa No caso, mitologia com a grega. mitologia grega, né? Eu acho bacana, acho a Na história verdade, bacana. Atlas é um titã. É, um E titã. Zeus é um deus, Verdade. né? Do Olimpo. Mas, bom, desculpa, pessoal. Bacana, a gente já tá entrando, Aula de já estamos história entrando aqui, na aula de hein? história, tá vendo aí? Pô, que negócio bacana. Estamos aqui com o Fabiano Batista, gerente-geral da Unifrios Distribuidora. Fabiano, falando um pouco das... Quer? Espera um pouquinho. Cadê a Obrigado, sua? Fabiano, tá aqui ainda. Tô tomando aos poucos. Rapaz, se fosse pedir muito, será que era pra você sair mais um café? Tá Sai. caro, mas nós desenvolve. É por isso que eu tô aproveitando. Pô, 2 cafés num negócio desse, já pagou a viagem lá pra cá. R$17 de pacote de café. Tem Jean. Por favor, nosso Entrevistado, né? produtor vai... Obrigado, viu, chefe? E desculpa aí tirar você do lugarzinho. Falando um pouco sobre questão de negócios hoje, é uma curiosidade. Aí já fica olhando pra... Nós vivemos num ramo de negócios, né, que muitas das vezes as pessoas dizem que não existe lealdade, né? Tem essa crença do vendedor ser enrolando, querer enganar. Verdade. Que eu acredito que nem todos são dessa forma e eu vejo que tem muita honestidade e todos são bases profissionais e conduta de ética. Verdade, Luiz. Mas quando a gente faz um trabalho, vocês distribuidores, faz um trabalho com a marca, com a indústria, que quando vocês pulverizam em todas as cidades, que os caras assim, larga. Qual é o seu sentimento nessa sua visão? Exemplo, larga como? Não vou mais trabalhar com vocês, a gente vai... Ah, sim, eu passei agora há pouco, rapaz. Um negócio desse, eu costumo dizer que a gente precisa ter mais gente que ainda honra a palavra. E eu acho que isso vale mais do que tudo. A transparência do negócio, ela é muito importante. Pra mim, tô dizendo eu como Fabiano Batista, pra mim não é um papel que eu vou assinar que vai fazer eu honrar minha palavra. É o que a gente for combinado e o que for acertado. Mas aconteceu agora recentemente, a gente tivemos um rompimento de negociação. Por quê? Quando eu tive um momento da Unifrios que eu saí para montar uma sociedade com o próprio Francisco. É uma parte que eu às vezes nem toco. Obrigado, querido. Obrigado, Virgínia. É uma parte que eu não toco muito, mas foi uma parte bacana. Você viu como aprendizado também. E aí eu tinha saído para botar um atacarejo com ele lá dentro do Ceasa. A gente ia abrir junto, então eu tenho uma casa de aluguel, eu botei essa casa de aluguel para vender, eu já tinha vendido meu carro, já para poder pegar esse dinheiro e aplicar junto com ele. E nesse período que eu fiquei ausente da distribuidora, foram acho que uns 5, 6 meses que eu fiquei ausente. E aí quando eu retomei, o negócio da gente deu errado. E quando eu retomei para a distribuidora, eu fui em cima das minhas marcas. Foi a primeira coisa que eu olhei. Vi que as marcas que eu tinha plantado ali dentro daquele negócio tinham despencado. Então, assim, já estava para sair de lá de dentro. E não tinha onde colocar. E eu liguei para esse camarada. Eu digo, chefe, o que é que está acontecendo aqui? Ele disse, rapaz, eu tive aí. O gerente disse que o meu produto é muito bom, só que não serve para Unifrios. Eu digo, mas por quê? A gente não estava fazendo? Já tinha colocado em vários estabelecimentos, muitos. Porque, por exemplo, uma coisa, facilidade é você vender um produto que já está na boca de todo mundo, né? Por exemplo, você vender hoje Sadia e Perdigão, você não faz esforço. Principalmente nos principais itens. Mas você pegar um item desconhecido e você fazer com que o cliente compre aquilo por impulso, porque você não sai de casa para determinados itens. Por exemplo, você sai de casa. Eu vou sair de casa hoje para comprar uma batata. É raro. É raro, né? É uma venda por impulso. Então, assim, é um produto que a gente tinha, que a gente começou a desenvolver o trabalho, e a gente tinha, e recebemos o diretor deles lá, e a gente tinha um gráfico, uma pena não ter trazido. Queria mostrar.
E aí ele tinha um gráfico ano a ano, subindo. Era pouco, era, verdade. A gente começou vendendo, sei lá, 4 mil, aí no outro ano passou a 20, no outro passou para 80, no outro já estava 120, e a projeção 200, e assim a gente com muito solidez. E aí, do nada o cara tirou. Então hoje o que é que eu faço hoje lá dentro? Hoje eu não pego marca nenhuma sem um contrato. Isso é para me desenvolver a marca, isso é para me roçar um mato. Carpinar, botar a sementezinha, aguar e sair o fruto, eu só faço com contrato. Então assim, hoje eu tenho 90% das nossas negociações lá, tudo na base do contrato. Por quê, Fabiano? Porque a, a nossa geração, você também tá ouvindo desse jeito, não, a nossa geração. Tô vendo. A nossa geração tá escassa. Ela tá escassa hoje. Então assim, hoje só o que prevalece é só o dinheiro. Então assim, agora, nesse momento que foi feito o trabalho, todo mundo quer. Mas na época, chefe, tu rolasse, tu foi para um, tu foi para outro, tu bateu na porta de um, tu não tinha nada dentro do Estado, ninguém quis. Então, assim, eu acho, meu ponto de vista, tá? Eu acho que aí é a lealdade que prevalece. Aí prevalece a lealdade, você olhar, porra, de onde eu saí para onde eu tô, quando ninguém quis, tu pegou, tu me abraçou aqui dentro, tu fez meu nome dentro do Estado, que em cada pontinho tinha, talvez não com a expressão que era necessária, por até questão nossa interna aí com a mudança de formatação salarial mesmo, para que a gente possa melhorar ainda mais as indústrias. E aí o cara tirou. Então, assim, magoou, não. Eu hoje, Luiz, eu não tenho, Ricardo, eu não me decepciono mais com o ser humano. Eu não tenho mais decepção com ele, porque eu não crio expectativa mais. Porque assim, cada dia que se passa, você liga um jornal hoje, é só bagaceira. É disso pra ladeira para baixo. Eu fico sustentando lá em casa, conversando com as minhas duas meninas, tentando esclarecer o máximo possível para que não venha fazer isso. E sim, aquela semente que está lá, as minhas duas filhas que estão lá, são meus DNA. E tenho certeza que vai seguir do jeito que eu traço a minha vida. E eu acho não. A palavra do ser humano tem que valer do que mais qualquer papel assinado. Esse é meu ponto de vista. Excelente. Excelente. E eu, pelo pouco tempo de experiência que eu tenho, né, no nosso segmento, eu já vi várias distribuidoras, vários representantes fazer um trabalho, quando tá tudo sólido, os caras... Tira e vira para outro que já tem um. Aí o outro também já quer, porque já vê o negócio funcionando, fica mais fácil para ele. Só pegar e tracionar o negócio. Aí fica fácil, né? É complicado. Mas faz parte, são negócios e aí a gente aprende. Um negócio desse eu não apoio mais. Por Faz exemplo. contrato, no caso. Faço contrato. Porque para ele tirar lá, ele vai ter que fazer alguma coisa diferente. Pode tirar, chefe, mas você vai ter que arcar com isso aqui tudinho que a gente fez. Ô, Fabiano, no caso, e com relação à parte assim de promotores, como é que a Unifrios ela trabalha hoje? Hoje aqui dentro de Arapiraca a gente tem um. Aqui dentro de Arapiraca fazendo, já está apertado. Graças a Deus eu quero contratar mais um. Então hoje ela roda as principais lojas aqui de Arapiraca. Ela vai no São Luís, ela vai no 15. Mas eu falo a nível do estado. Não, eu só tenho. Hoje, por enquanto, é uma deficiência minha hoje. Não poder colocar um em cada estado. Eu ainda não tenho braço para isso. É questão de tempo, entendeu? Para poder ter isso. Por exemplo, eu já tenho na capital, dentro dos principais, dentro do super atacado, que cuida da nossa marca, que fatia, que faz, como faz aqui dentro de Arapiraca, as duas principais, mas eu já não tenho Delmiro. Uma senhora cidade lá dentro com um potencial gigantesco de compra. Os caras são. Eu até vi que ele veio para cá também, não foi? Eu vi aqui. O Edgar. Isso. E aí eu vi, tá faltando chamar o Ed também. Chamar ele pra cá. O cara, gente boa demais. Todos os dois, gente muito boa. Me receberam muito bem lá na cidade dele, uma cidade muito boa. Então, assim, eu não tenho lá ainda. Entendeu? Mas é questão de tempo. De tempo.
Quando eu tracionar o que eu quero nessa marca, principalmente na prática leve, é uma coisa que eu brigo muito, espero que o pessoal que esteja assistindo aí não venha querer pegar a marca. Eu tô falando demais. Tem contrato vitalício. E lá eu tenho conhecimento. Deus quer, vitalício, É o Chile. Eu tenho, nem vem. Diga, aí o contrato da alma. Eu tenho um relacionamento danado tanto com o dono, Então, onde essa prática leve? Você falou Prática leve Londrina. De Biporã, para ser mais preciso. Que é perto de Londrina. Pertinho, né? Praticamente na divisa ali, né? É um excelente produto. Também acho. Experimento. Principalmente uma das inovações que vocês fizeram, que é tipo como fosse a pipoca de cinema, né? Isso. Mas não tem quem acredite que aquilo é tão bom, né? Quando você abre, quando você come, você experimenta, o negócio é sensacional. Eu tava pensando aqui. Eu devia ter trazido. Era que eu ia droga. dizer, tipo... Um kit com Era caramba, uns 20 pô. sacos, uns 20 pacotes. Pessoal, você que é gestor de distribuidora, Quando que é vier, da né? fábrica, pode trazer os produtos, a gente expõe, tá? Não tem problema nenhum. Rapaz. É um agafe minha. Não, mas isso é... Mas eu vou mandar. Eu mandar, você divulga aqui. Não, Vou mandar. A gente manda um abraço. Um abraço, Fabiano. Eu vou mandar. Nós estamos hoje em 2025, né? Isso. Vamos fazer uma viagem no tempo. Vamos? Vamos voltar agora para 2020. Onde estava Fabiano e onde estava o Unifrios? 2020, pandemia. Isso. Pandemia. Assustado, né? Eu dentro do estabelecimento não faltei um dia. Andava com aquela máscara com medo danado de morrer, né? Tá dizendo em casa, ó, mulher, se eu morrer, lá no caixão tu diz, olha, pelo menos um homem trabalhador. Morreu trabalhando. Então assim, nem um dia, ficava eu, na época eu tava no setor de compra, eu era comprador na época, acho que eu era comprador, se não falar a memória, e ficava eu e o gerente, na mesma sala. A cidade parecia um zumbi, não tinha nada, tudo escuro de noite, o trânsito, não tinha carro, não tinha nada, e um caos danado, todo mundo assustado sem saber. E aí, o que é que acontece? Aí do limão fizeram a limonada. Graças a Deus que fizeram o auxílio do governo, e aí colocaram na mão da pessoa. Aquilo ali não ficou na mão do governo, ele passou para as pessoas aquilo ali, e o varejo bombou. A gente teve, o faturamento nosso foi excelente naquela época. A gente apostou, para você ter ideia, eu posso dizer hoje, porque já passou muito tempo, eu tinha fechado 6 carretas de filé de peito a 5,55. Hoje, só para você ter ideia, já está com essa loucura aí, já vai para 16 alguma coisa. Então, assim, a diferença é muito grande. Você vê. Gritante. Né? Gritante. E assim, na época, eu tenho certeza que as avícolas lá, os frigoríficos, eles estavam vendendo, levando desacerto, com força. E aí, uma das coisas que fez a gente tracionar, todo mundo recuou e a gente foi para cima. Quando eu vi essa oportunidade, eu digo, desculpe. Quando eu vi essa oportunidade, eu digo, eu não vou deixar passar. Conversei com o meu diretor, digo, esse rapaz tem... Digo, vamos pegar 6 carretas, vamos pegar. Vamos, vá por mim, vai dar certo. Não tem como não. Começou a cair o auxílio. Esses caras vão comer, pô. A indústria, ela vai aumentar o preço. E aí, nós dois tomamos a decisão assertiva. Rapaz, com questão de dias, o filé que era 5,50 subiu para 10. Você imagina o que foi que a gente fez? Então, a gente brincou de vender nessa época. Então, a estratégia meio adotada, arrojada e difícil de ser tomada, porque era muito dinheiro. Hoje, para você ter ideia, a carreta de filé chega a 400 e tantos mil. Negociação é time, é aposta. Muitas das vezes vai acertar, muitas das vezes... Verdade. É ruim quando erra, né? Mas quando acerta é vazeroso demais. Tem. E assim, eu aprendi no negócio, aprendi na distribuidora mesmo, principalmente com corte de aves, o que não tá bom hoje, amanhã tá. E o que tá bom hoje, amanhã não tá. Exemplo, a gente tá com negociação muito bacana, que agora já não tá bom. Mas daqui a pouco volta novamente as exportações, retomam. As oportunidades que a gente comprou agora, vai estar bom amanhã. Então, assim, é manter, lógico, tem que ter um time bacana nisso e acelerar quando der, lógico, sem sangrar demais a rentabilidade do negócio. Mas aí, nesse caso, você vai ter que diminuir um pouco a sua margem de ganho para poder acelerar o negócio e não estar com tanto produto dentro de casa. É o que a gente tenta fazer o tempo todo lá dentro. Então, assim, a gente tem uma velocidade muito grande com relação a isso. Então, assim, essas informações de mercado que eu fico muito atento, quando eu tenho um relacionamento bacana, eu acho que uma das coisas que é um dos cases de sucesso é esse relacionamento com as indústrias. Exemplo, eu fiz questão de ir agora para APAS, fiz questão. Eu nunca tinha ido, e assim, eu conheci os donos das indústrias.
Então, assim, hoje, por exemplo, nessa loucura eu já acionei os caras. Eu digo, chefe, como é que vai estar aí? O que é que tu acha? Ele disse, não compra agora não. Segura. Não fecha negócio agora não. Compra só teu giro. Essa transparência, Luiz, eu passo, Ricardo, para os meus clientes. Por exemplo, tem um cliente de muito potencial lá dentro de Maceió, muito potencial. Fabiano, ele me liga. Fabiano, porque assim, eu sou muito transparente com ele. Eu não quero vender uma vez só pro cara. É o que eu digo para os representantes e para os caras que trabalham com CLT das indústrias. Eu digo, não vem para cá para vender uma vez só. Tu tá vendo que esse negócio vai virar chave? Não bota 2 carretas, pô. Me convence a pegar uma só. Porque se tu botar 2 carretas, teu produto vai ficar aqui encalhado. Eu vejo vendedores ainda sem essa transparência. Querendo só a venda a todo custo. E aí você sangra. Você sangra um varejo desse. Pega, Luiz, pega, todo jeito, pega, carrega, vai. Carrega baixando, o cara empurra 10 toneladas contigo lá, tu vai fazer o quê? Tu vai te comer vivo. Que o teu concorrente vai vender mais barato do que tu. Tu vai ligar pro cara e dizer, pô, velho. Aí acabou. Por isso tem que Acabou. estar atenado à mudança do mercado. O né? tempo todo. Eu acho que a transparência é bacana. É bacana em tudo quanto é aspecto. Você falar a verdade é bacana. É bacana. Eu jogo transparente com meus clientes o tempo todo. Quer saber a informação correta? Se eu tiver com ela, eu vou lhe dar. Eu não vou esconder. E esse cliente mesmo hoje me ligou. Fabiano, o cara me ofereceu aqui. Eu digo, pague só seu giro. Eu não tenho esse preço para cobrir. Pague seu giro que tá baixando mais ainda. Então, assim... Se quiser acreditar, acredite, né? Se não Isso, quiser... geralmente ele vai. Aí ele vai e manda o print pra mim. Eu digo, espera pra semana que vem, dá uma olhada como é que tá. Pô, eu digo, olha, tá vendo aí? Obrigado, tal. Isso é transparência. Aí você cria vínculo, cria liga, você faz relacionamento. Você tá com um produto exclusivo querendo botar na loja do cara, o cara abre. Tá vendo? Não lhe sangra tanto, né? Você vai colocando aos pouquinhos, o cara vai cedendo o espaço, vai colocando. Você já cria esse vínculo. Isso é o nosso tato. O nosso comércio é desse jeito. Fabiano, nós estamos chegando ao término do nosso podcast e, assim, nós temos sempre alguns quadros que nós encerramos, tá? Tem um que é chamado Quem é Você? Então, depois Eu pensei que era o Agora Gestor. Esse você vai inaugurar. Nós temos que ensaiar melhor, sabe? Esse é um quadro chamado Quem é Você? Onde nós fazemos algumas perguntas para que o nosso público que nos assiste nesse momento conheça um pouco do Fabiano Batista, Opa, bacana. gerente geral da Unifrios, Bacana. e também o Fabiano Batista, a pessoa física. Tá? Bacana, coisa boa. Então, esse quadro é chamado Quem é Você? E aí eu vou te fazer algumas perguntas, tá? Fabiano, qual é o seu propósito? Ter paz. Esse é o meu propósito, é ter paz. Eu batalho incansavelmente para ter paz. Hoje eu tenho um objetivo na minha vida de chegar num determinado limite lá, e daquele limite eu dar uma desacelerada para ter paz. Hoje é o que eu busco, paz. Então você veio a essa terra com esse objetivo? De ter paz. De ter paz. E trazer paz? Trazer paz também, lógico. Qual é a sua maior habilidade hoje? Como seja pessoa, seja gestor? Gostar de gente, trabalhar com gente, gostar de pessoas. Eu acho que... Outro dia eu tava pensando nisso, por incrível que pareça, eu digo... Porque assim, você fica se perguntando o que você vai fazer aqui na Terra, né? Pô, qual é a minha habilidade? E hoje eu vejo que a minha habilidade é pessoas, é gente, é gerir gente, é trabalhar com pessoas, é saber lidar com situações adversas com o ser humano, é trabalhar, saber que a sua verdade não é a mesma da dele, saber que a sua opinião não é a mesma da dele, saber que o seu gosto não é o mesmo dele, e conseguir absorver isso e equilibrar. Eu acho que hoje é uma das grandes virtudes minhas. Uma coisa que as pessoas... uma curiosidade que você sabe, mas que as pessoas não sabem a respeito de você. Uma curiosidade, eu gosto de carro antigo. São poucas pessoas que sabem, eu gosto demais. Mas fique tranquilo, você que nos ouve é sigiloso. É segredo, né? Inclusive eu comprei agora há pouco, a minha mulher quase me mata, eu cheguei com um Gol fui buscar em Caruaru, um Gol quadrado, 1994, uma boneca, que eu vou deixar melhor ainda, e tá levando um bocado do meu dinheiro lá dentro. Que assim, eu pretendo mexer no motor, eu gosto, eu amo coisa de carro, principalmente mais antigo, porque assim, você ver, você enxergar a sua infância, a sua juventude em tempos atuais.
Qual foi a coisa mais bonita que já disseram a você? Bandida? Não, bonita. Bonita? É porque a voz Ah, sim. é porque eu tenho a voz anasalada, pô. Deixa eu recapitular. Qual foi a coisa mais bonita Bonita. que já disseram a você? Coisa mais bonita. Bonita, coisa bonita. Rapaz, nunca Seja tinha como pensado gestor, nisso. seja como família. Há uma coisa que me marca, assim, que isso fica dentro, principalmente, as minhas filhas e minha esposa falam que eu sou um excelente pai. Isso para mim é muito bonito. Eu acho que minha mãe tivesse viva, eu podia falar isso, eu fui um bom filho, hoje eu sou um bom pai. Agora a gente vai fazer para encerrar o bate e volta. O bate e volta eu vou te dizer uma frase, eu vou te fazer uma pergunta, você pode resumir ou numa frase ou numa palavra, ok? Ok. Tá, podemos começar? Podemos sim. Fabiano Batista, gerente-geral da Unifrio Distribuidora, meu amigo Luiz? Carla Batista numa palavra. Amor. Aí sim. Laura e Lavínia. Amor. Pode ser a mesma palavra? Você que decide. Amor também. Amor. Se você hoje pudesse dar uma mensagem para todas as famílias do mundo, e essa mensagem se resumisse numa palavra, que palavra seria? É uma coisa que vai até contra o que eu venho aplicando ultimamente, mas é isso que tenho dentro do meu coração, é fé. É fé, a palavra seria fé. Unifrios. Numa grande empresa. Deus. O maior que tudo nessa vida. Fabiano Batista, avaliando Fabiano Batista, e que essa é a maior virtude que Fabiano tem. Que virtude seria essa? Disciplinado. A disciplina. A disciplina. Pode ter gente igual a mim, Minha mas frase, maior não. A disciplina Supera o talento. Eu prefiro nas minhas contratações, Ricardo, e peço desculpa por interromper aí, Então, se eu bato e volta. Eu prefiro ter um disciplinado que não seja um talento, do que ter um talento indisciplinado. Eu já tive excelentes vendedores lá dentro. Excelentes. Cara que vendiam muito, muito. E o cara não queria botar a farda na empresa. Comigo você não trabalha, chefe. Você tem que ter disciplina. Desde pequenininho. E a vida fez isso comigo. Então, pra mim, acho que o que me define é a disciplina. O esforço vence o talento. É isso mesmo. Esforço vence o talento. Isso mesmo. Se você tivesse hoje, imagine que tem um banco em uma praça lá de Maceió, e você está sentado e você pudesse ter 5 minutos com a pessoa que não está mais nessa Aí vida. tu mexeu no meu emocional agora e fez eu arrepiar todo de minha mãe. Minha mãe, ela foi tudo na minha vida. E assim, hoje eu sinto muita falta dela. Já faz alguns anos que eu perdi. E é uma coisa que ainda mexe muito comigo, porque assim, como eu disse pra ti no começo da nossa entrevista, eu tenho amigos que sobra dedos na palma da minha mão esquerda. São poucos. E a minha mãe, ela era a minha melhor amiga. Então assim, tudo que acontecia, eu ligava pra ela. E assim, quando ela foi embora, no meu momento de desespero, todo mundo tem, e de querer apoio de alguém, e querer um conselho de alguém, eu ainda pegava o telefone para ligar para ela. Porque ela me aconselhava demais. Eu cheguei onde cheguei por conta dela. Ela me ajudou demais. E hoje eu sigo à risca os conselhos que eu ainda lembro que ela me passava. Então ela teria. Se eu pudesse dar, às vezes quando se machuca bastante, pudesse dar mais um abraço, pudesse falar mais alguma coisa e dizer, só mais uma vez, que ela estivesse presente, dizer o quanto eu amo ela. É bacana, é bacana. Quem tem, às vezes as pessoas que têm não valorizam tanto, mas quem tem suas mães e seus pais, valorizem, porque só sabe a dor quando perde. Exato. Eu sei o que é isso, eu perdi minha mãe também, né? E a vida é assim, né? Mas Verdade. assim, como diz o padre Marcelo Rossi, né? Saudade sim, tristeza não. A saudade dói, Saudade mas a gente dói. sabe que onde está, a vida continua após a morte. Né? Verdade. Fabiano Batista, o que é a vida? A vida é um grande aprendizado. É um grande aprendizado. É uma roda gigante que um dia desse eu estava entregando papel no sinal. Aí hoje eu estou gerenciando. Eu passo lá no local que eu estava entregando papel e vejo aquelas mesmas pessoas vendendo flanela, vendendo coisa de carro. E assim,
Mas a roda gigante, ela é feita para rodar. Não precisa você ficar o tempo todo lá embaixo. E às vezes você não consegue ficar o tempo todo lá em cima. Porque no topo, quando você chega no topo, é muito difícil você manter. Até chegar, você chega algumas vezes, mas manter é que é difícil. Então a vida para mim é uma grande roda gigante. Eu vou dar minhas considerações finais, passar para o Luiz, e o nosso entrevistado, como a estrela maior, ele encerra, tá certo? Tá bom. Então, assim, primeiro eu não lhe conhecia, mas eu posso ter de coração, é um grande prazer conhecer sua trajetória, conhecer sua pessoa. Cara, você tem um legado fantástico. Você é um cara, aqueles caras que vão dar um treinamento e diz, olha, eu não vou ler nenhum slide, eu É quero falar verdade. sobre minha vida. Obrigado. Então, assim, você é um cara inspirador, você é um cara, algumas pessoas eu sempre digo o seguinte, você é motivante e motivado. Depois Então, eu deposito o dinheiro aí para as palavras da que a gente combinou. mas assim, Obrigado. cara, parabéns, é uma satisfação realmente tê-lo e ouvir você hoje foi assim, algo que nos motiva a buscar ser uma versão melhor de nós mesmos. Obrigado. Parabéns e Coisa muito boa obrigado. poder ter passado isso. Fabiano, uma honra tê-lo aqui conosco. Sabemos da sua correria, vim de Maceió, nos Verdade. prestigiar aqui, nos dar essa moral. Vocês, rapaz, vocês Aprendemos cuidam. muito com você, né? Realmente a gente viu a sua trajetória, nos motiva, nos ensina essa simplicidade de pessoa que você é. Foi como eu falei no começo. Se não se der bem com o Fabiano, não vai se Verdade, dar bem com ninguém, não, viu? verdade. Obrigado por nos prestigiar, nos passar um pouco do seu conhecimento, falar um pouco da sua vida, do varejo, de produto, das suas Bacana. experiências. E vamos fazer outro convite, né? Que venha mais vezes Ah, também. sim, Tanto ele como os demais que passam por aí, né? verdade, verdade. Será sempre um prazer poder vir aí. Quando eu vir, eu trago os produtos agora para vocês degustarem. E até para poder Até eu pegar a fiquei que eu divulgação. comprei um produto, né? Agora, Fabiano, você está com a palavra final para encerrar o podcast. Tá? Ah, bacana. Eu quero primeiro agradecer a vocês dois aí, parabenizar pelo excelente trabalho que vocês estão fazendo. É pioneiro. O estado está até conversando com o Luiz. O Luiz, sim, existe em outro lugar que eu nunca vi. Então, nós somos pioneiros aí no varejo. Eu acho que isso aí vai dar muito certo. Acho que vocês estão no caminho certo. Estão fazendo um bate-bola bacana com os entrevistados. Isso é muito bom. E assim, vir para cá hoje, para mim é uma satisfação. É meu primeiro podcast da minha vida. Eu nunca tinha participado. E assim, falar um pouquinho da minha vivência, da minha essência e da minha trajetória, isso é muito satisfatório para mim. Assim, sem vergonha nenhuma dos cantos onde eu passei. Se tiver que repetir tudo de novo, se tiver que vender guarda-chuva na feira, se tiver que ir pro sinal entregar papel de novo, lógico, é uma coisa que eu não queria fazer nunca, entregar papel no sinal. Mas se tiver que fazer, eu vou fazer de novo para poder chegar onde eu cheguei. Eu fico agradecido aí, parabenizo demais vocês aí, e que isso se multiplique aí por muitos e muitos anos aí, que vocês cheguem aí onde que vocês miraram, estão mirando aí um objetivo, espero que vocês consigam chegar, tá? Agradecer ao Papai do Céu pela essa oportunidade, estamos todos juntos aqui. Isso aí. Nós vamos encerrar com a frase de Thomas S. Monson, que assim disse, o manto da liderança é pesado e solitário. Podcast Escola do Varejo, o primeiro de Alagoas em varejo. Valeu, Valeu. Fabiano. Obrigado, cara.